Olá, então nós vamos através desse vídeo demonstrar um pouco do funcionamento da parte comercial para que você possa ter análises em relação aos orçamentos que são abertos no sistema, né? Então, uma das possibilidades que a gente tem através do menu de vendas aqui na tela de orçamento, né? Nós temos aqui a situação do orçamento, que ele pode estar em aberto, em análise ou aprovado, né? Ou cancelado. Então aqui a gente tem opções, por exemplo, de visualizar através da tela de pesquisa. Por exemplo, eu quero saber todos os orçamentos do mês de março, 31 de 3 de 2007, que estão com a situação em aberto, né? Nesse caso aqui, então, o sistema vai me dar aqui que eu tenho aqui um total de 10 orçamentos, né? Sendo que estão sendo visualizados 8 nessa página, 2 nessa próxima página. Então, este é uma das formas que você tem de visualizar o que está em aberto, o que está em análise, o que foi aprovado nesse período aqui, né? Ou o que foi cancelado nesse período. Então, nós temos aqui esta possibilidade aqui através desses filtros. Então, nesse caso aqui não temos nenhum orçamento cancelado, tá? A ideia qual que é? Todo orçamento que nasce e aberto no sistema, ele fica inicialmente com esse status em aberto. A partir do momento que esse orçamento é enviado para o seu cliente e o seu cliente te dá um retorno, né, esse orçamento passa a ter um status, uma situação aqui de aprovado ou de cancelado, né, no qual a gente recomenda que, por exemplo, vamos supor que esse orçamento aqui, número 408, ele não foi aprovado pelo cliente, que você então sinalize aqui no sistema qual foi o motivo, né? Então, de repente, foi prazo, né? Então, aqui você poderia colocar mais uma observação aqui, que o cliente precisava, por exemplo, com urgência para hoje, né? E de repente não foi possível enquadrar isso dentro desse orçamento. Então aqui a gente pode confirmar aqui, né? E dessa forma você tem aqui agora, se você fizer uma pesquisa, qual que é a relação de orçamentos que estão cancelados. Então isso aqui é uma das formas através da tela de pesquisa de orçamento. Então outra opção que nós temos aqui são através dos relatórios, que você vai poder ter aqui um relatório geral de orçamentos, né? Vendas, orçamentos. Esse é um relatório que você pode emitir ele por empresa. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 empresas cadastradas. É um relatório que você pode tirar ele por cliente, né? Por contato, por responsável de pagamento, se tiver agência de publicidade envolvida, ou, como a gente acabou de ver, pela situação. Então, se eu quiser saber, por exemplo, especificamente, eu quero saber dessa empresa aqui, todos os orçamentos abertos nesse período aqui. Então, vamos pegar aqui no período de março, por exemplo, 1º de março a 31 de março, né? Todos os orçamentos que estão em aberto. Poderia ainda pegar por data de aprovação, por data prevista de entrega, por data de validade, por vendedor, por intervalo de orçamento, por programa de pagamento, por tipo de serviço, né, de serviços específicos, né? E aqui, se eu quero exibir os itens do orçamento, sim ou não. Então, eu vou deixar dessa forma só para a gente visualizar como é que o relatório vai ser emitido. Tá? Então, aqui ele está gerando o relatório, né? Então aqui a gente tem o resultado desse relatório, né? Vou aumentar um pouco aqui para facilitar a visualização, né? Então aqui a gente tem aqui um relatório, né, do período que foi aberto, com a situação em aberto, né? Tem aqui 3 orçamentos, então, que estão com a situação em aberto e que totalizam aqui 11.927,82, tá? Então esse é um relatório que você tem
de orçamentos em aberto. Poderia pegar agora, eu quero saber só o que foi aprovado e que efetivamente gerou ordem de serviço, né? Então aqui a gente tem os relatórios aprovados, né, que geraram ordem de serviço no total de 16.087,66 e ainda, se você quisesse, o relatório dos orçamentos cancelados também, você tem aqui esta opção para poder visualizar. Então temos aqui apenas um orçamento que foi cancelado no valor de R$ 378. Ok? Então esse é um orçamento que te dá uma visualização geral, né, de valores inclusive, né, com os detalhamentos. E porém a gente tem outros relatórios que são daí mais específicos aqui para a questão de orçamentos aprovados e orçamentos cancelados. Uma parte de orçamentos aprovados aqui, então a gente vai pegar, por exemplo, aqui por essa empresa, tudo que foi aprovado, por exemplo, no mês de março aqui, né? Aqui ele me pergunta se eu quero considerar somente itens com ordem de serviço abertas, né? Porque no sistema ele permite que você abra uma ordem de serviço separada para cada item do orçamento. Então, aqui se eu quero considerar somente os que têm ordem de serviço, vou dizer que não, que poderia informar um cliente específico, um vendedor responsável específico, né? Se eu quero já considerar somente aqueles que já estão executados ou não, e também se eu quero considerar orçamentos que têm algum tipo de isenção. Então lá quando o orçamento é aprovado e ele vira uma ordem de serviço, você também consegue dizer que um determinado item daquele orçamento, na ordem de serviço, ele pode estar isento, né? Então, vamos supor que você tem 3 itens no orçamento, 2 vão ser faturados e de repente um deles você vai fazer uma cortesia para o cliente, ou vai entrar como permuta, ou pode ser simplesmente uma prova que o cliente está precisando para ver se vai ficar bom, né? Então aqui eu posso também considerar isso sim ou não, né? E aqui vou pedir para gerar o orçamento. Esse é um orçamento bem mais completo, né? Vai te dar bem mais informações. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui todos os orçamentos aprovados nesse período, para essa empresa, não considerei a data de execução, não considerei os itens somente com ordem de serviço e considerei os itens isentos, né? Então aqui eu tenho a relação dos orçamentos aprovados aqui, me totalizando quanto que está sendo o valor bruto e o valor líquido, né? Se tivesse alguma isenção aqui estaria aparecendo também quais itens que foram isentos e qual que é o valor que isso representa, né? Aqui ele me dá uma relação dos orçamentos aprovados no período por vendedor, né? Então aqui eu tenho 2 vendedores que totalizam lá, né, o valor que eu tenho aqui de 16.087, sendo que cada vendedor aqui nesse caso tem 3 orçamentos, né? Os valores de orçamentos que ainda não foram faturados representam 15.500, né? E o que já foi orçado e faturado representa os 587,66, não tendo nenhuma questão de isenção no período, né? E dentro desses valores aqui que foi faturado, dos 587,66, o faturamento ficou para março 77, para abril 433 e para maio 77,26. Tá? E aqui ele me dá um resumo. Ó, esses orçamentos aqui ainda não foram faturados. Tá? Então eles estão aprovados e não foram faturados. E aqui tem esse orçamento 412 também, que está me sinalizando aqui que está sem ordem de serviço. Tá? Isso aqui pode acontecer então nesses casos que a gente acabou de comentar, de ter um orçamento que tem vários itens e de repente foram abertos ordens de serviço específicas para determinados itens e para outros não. Então, dessa forma aqui, você não tem ordem de serviço nesse caso. Então, esse aqui é um orçamento bem completo e bem importante aí na gestão da sua empresa.
né? Outro relatório que a gente pode estar vendo aqui são os orçamentos cancelados. Tá? Então aqui a gente tem a empresa, né? Também posso pesquisar somente os orçamentos cancelados de um determinado vendedor e posso informar aqui os motivos também. Quero saber todos os orçamentos, por exemplo, que foram cancelados por questão de preço, por questão de prazo, por questão de desistência, né? Ou eu simplesmente posso deixar e o sistema vai me mostrar tudo que foi cancelado nesse período aqui que a gente está informando, né? Então vou pegar aqui. Aqui ele não está me mostrando nada porque eu estou pesquisando aqui por período de cancelamento. Então vou pegar aqui 12/4/2017, 12/4/2017. Então tem aqui aquele orçamento que o cliente, a gente cancelou no início do exemplo ali, né, que o cliente precisava, quanto que isso representou, né? Então a ideia de que esses orçamentos aqui, geralmente você passa uma validade para o cliente, né? Esse orçamento é válido por 7 dias, 10 dias, então é importante que você respeite de repente essa validade para que possa atualizar, né, esses dados no sistema.